Foi um episódio... Como é que despertou isso em você? Eu queria te fazer essa pergunta. Como é que despertou em você essa veia sindical, e até você chegar como presidente do sindicato? Então, eu entrei nessa multinacional e assim eu fazia cobrança lá e eu vi algumas coisas assim que não estava boa para os trabalhadores, né? Por exemplo, assim, a gente não tinha um refeitório e eram muitas pessoas, então não dava para a gente almoçar no mesmo horário e aquilo ali me incomodava, né? E outras coisas também que a gente não tinha nenhum benefício e me incomodou bastante. Naquela época, quem era presidente do sindicato dos metalúrgicos era o Chicão. Sim. E aí a minha irmã era secretária do Chicão. Aí eu fui e falei com o Chicão, ele falou assim, ó, dá para fazer uma paralisação lá? Eu falei, o que é paralisação? Né? Eu não sabia o que era paralisação. Olha, a gente faz uma paralisação para a gente tentar negociar com os patrões. Tá bom. E aí eu comecei a convencer o pessoal da fábrica a parar. Vamos parar. Para lutar por mais reivindicações, por melhores condições de trabalho. Isso, né? E assim, quem me deu o norte foi o Chicão dos metalúrgicos. Ele me deu o norte, o que seria paralisação, o que seria negociação, sabe? Ele me orientou bastante. E a gente fez a paralisação. E nós conquistamos. Nessa época, nós conquistamos realmente aquilo que a gente precisava. Aí passou alguns tempos, nessa empresa também, eles foram muito... por eu ter feito greve e tudo, né? Eles eram muito bons para mim. Né? Eu acho que gostou, mas é uma amostra também da greve. É uma amostra também de que o empresário, o patrão, ele também sabe respeitar aquele que sabe lutar pelos seus direitos. E exatamente o que aconteceu comigo. E eles, assim, me ajudaram muito. E nessa mesma ocasião, eu me separei, né, do pai da minha filha. E aí começou um sofrimento muito grande, porque ele jogava o carro em cima de mim no meio da rua, aquelas coisas nas separações que acontecem, né? A gente teve também, a gente parou até na delegacia por conta Foi você que não quis mais, então. Eu que não quis mais, eu que não quis mais, e aí aquela frustração toda, né? Então foi tudo isso. Aí eu falei com meus patrões que eu precisava sair de Guarulhos, por conta que a minha vida virou um inferno. Aí eu fui para Campo Grande. Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Fui para Campo Grande. Lá em Campo Grande eu montei uma lanchonete. Uma lanchonete. É empreendedora lá no Mato Grosso do Sul. Aliás, mandar um abraço para quem estiver assistindo aí, quem for assistir que é do Mato Grosso do Sul, para Nova Andradina. Sou conterrâneo de lá, nasci em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E Campo Grande é uma cidade, né, muito bonita. E como tem crescido lá, hein? Tem. E aí, nessa ocasião que eu fui para lá, minha filha pequena, a minha irmã foi junto comigo, que ela tinha uma filha pequena, e assim, na separação, para vocês terem uma ideia, eu era tão assim chucra que eu achava que eu podia pegar minha filha, porque ela estava sob a minha guarda, e eu ir para outra cidade. E o meu ex-marido me processou, como se eu tivesse sequestrado a minha filha. E aí, eu vim para cá, porque eu recebi notificação do juiz, e foi muito chato, porque eu não entendia nada. Aí o juiz falou assim, você não podia ter feito isso, porque isso é um sequestro, isso, aquilo, outro, né? Aí eu olhei para o juiz e falei assim, olha, eu vou me formar em direito ainda, só para me saber, sabe, os meus direitos, até onde eu posso ir. Porque foi muito triste o que o juiz falou para mim, que eu tinha sequestrado a criança, porque ele entrou com esse processo. E, na grande verdade, é exatamente isso, porque eu tinha que comunicar o juízo. E eu não sabia que eu tinha que comunicar, porque o pai da minha filha, ele sabia que eu ia para lá e de 15 em 15 dias eu ia trazer a menina aqui em São Paulo. Mas como você assim, não comunicou de maneira oficial... Exatamente, ele se achou no direito, que estava mesmo, de me processar e processou. Enfim... Passando essa ocasião lá, eu conheci uma pessoa e essa pessoa foi meu sócio lá também nos negócios, né? Então, ele era um sócio investidor. E eu trabalhava, 3h30 da manhã eu acordava porque eu dava almoço para 100 pessoas. Olha, comércio grande. De uma fábrica que tinha lá, e lá eles comem muito assim, mandioca, mais carne, tudo fresco, né? E eu... Até coxinha de mandioca eu aprendi a fazer, né? E, enfim, em frente à minha lanchonete, restaurante, tinha um posto de gasolina. E o pessoal do posto era muito meus amigos. E eu fui me enfronando um pouquinho, o que era aquilo, né? Como funcionava, tal.
assim, mais bate-papo mesmo. E aí a minha lanchonete, ela sofreu um baque muito grande, porque esse investidor, o que acontece? Ele deixou de pagar as duplicatas, deixou de pagar os fornecedores, e eu entrei em falência, né? E ele saiu fora e eu fiquei sozinha na falência. Eu tive que vender tudo. Só para ter uma ideia, eu vim num caminhão da Skin Cariol para cá. Olha que história, Thelma Cardinal. Eu vou querer ler esse livro aí, viu? Eu vim para Guarulhos pela Skin Cariol, porque eles vinham até com bica, né? Então eu vim, eles me levaram até a casa da mamãe. Nessa ocasião, minha mãe estava com câncer. E aí eu fiquei na casa da minha mãe, 3 cômodos, né? Ficou eu e minha filha na casa da mamãe, e passou 1 ano, eu perdi minha mãe, né? E esse foi um baque mais duro da minha vida, que eu já tinha perdido pro meu pai, aí perdi minha mãe também. E aí eu fiquei sem norte, porque eu tinha irmãos pequenos, né? E eu trabalhava num posto de gasolina, eu fazia o RH do posto de gasolina. Aqui em Guarulhos já estava num posto. De uma rede de posto de gasolina. E eu falei, agora perdi o chão, né? E nesse período todo aí, eu encontrei uma pessoa que veio ser pai do meu filho, que a gente viveu 26 anos. Ele era presidente do sindicato dos frentistas e eu trabalhava fazendo as folhas de pagamento de uma rede de posto de gasolina. E eu comecei a frequentar o sindicato, né? Eu ia no sindicato porque tinha algumas coisas que eu não concordava. Por exemplo, eu tinha que fazer 2 folhas, uma correta e uma incorreta. Isso nunca entrou na minha cabeça. E eu comecei a peitar bastante, né, o meu patrão, né? Eu tendo que criar os meus irmãos pequenos, tudo, separada. E esse presidente do sindicato me convidou para participar da diretoria. Lá embaixo, eu fiquei na suplência, acho que é a última suplência. E aí começou a minha vida. Que ano era isso, mais ou menos, Thelma? 1989. Chegando a 90. 1989 ainda era sindicato dos minérios, nós não éramos desmembrados ainda. E aí, em 1992, o sindicato foi desmembrado dos minérios, passou a ser sindicato específico da categoria dos frentistas. Eu já estava nessa eleição que teve, nesse desmembramento, eu fui para secretária, né? E fui... Já assumiu um novo posto na diretoria. Isso, na diretoria. Fui para secretária e também eu fui chamada para o sindicato, afastada para o sindicato para trabalhar no sindicato. Foi para executiva. Executiva, né? E nunca mais eu saí. Dali eu teve novas eleições, eu fiquei na vice-presidência nas próximas eleições, e o presidente, ele teve um problema de saúde, e ele se afastou e eu assumi um período. Depois nós tivemos outro presidente, depois aí eu me lancei como presidente. Porque na nossa categoria de frentistas, é assim, nós somos poucas mulheres. Então, tem uma curiosidade, a gente perguntar isso. Eu noto que tem crescido, a gente abastece o carro em alguns postos de combustíveis que tem aumentado a presença feminina na pista, trabalhando como frentista. Porém, a gente sabe que é um serviço que ainda pode ser caracterizado muito ocupado pelo homem, né, pelo sexo masculino. E você não só, além de trabalhar em posto de combustível, também conseguiu se tornar presidente do Sindicato dos Frentistas. A primeira mulher. A primeira mulher. Isso deve ser um fenômeno, inclusive, no Brasil, viu? Aí até os homens perguntam para mim, você sabe abastecer? Sei. Você sabe trocar óleo? Sei. Sei trocar. Porque se eu não soubesse tudo isso, eu não posso defender a minha categoria. Eu não tenho argumento para defender minha categoria. Então, embora eu tenha ficado a maior parte do meu tempo no escritório, fazendo folha de pagamento no RH, eu aprendi tudo isso. Trocar óleo de caminhão, de carro, abastecer, tudo isso faz parte de um aprendizado muito grande para que você possa representar a nossa categoria. E o mais interessante é que nós éramos tão poucas mulheres e quando chegou a primeira mulher frentista fui eu. E no estado de São Paulo nós somos 18 sindicatos. Hoje só tem eu, só. Como presidente, né? É um fenômeno. A única mulher presidente do Sindicato de Frentistas em todo o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Hoje você estava contando aqui, são aproximadamente 4.000 sócios. Sim. E você pega 18 regiões? Sim, nós representamos 23 regiões dentro do estado de São Paulo, né? Então, nós vamos até Jacareí,
Atibaia, Bragança Paulista, então a gente faz todo esse trabalho aí. E é um trabalho árduo porque quando a gente vai fazer uma assembleia, a gente tem que fazer assembleias itinerantes, ou seja, direto no posto. Porque acho que é um dos sindicatos mais difíceis de você lidar, né, de você representar bem a categoria, de você mobilizar, acredito que seja o sindicato dos frentistas. Né? Difícil, né? E assim, eu participei de greves, né? Eu fiquei presa, né? Por conta a gente estava fazendo uma greve para buscar os direitos dos trabalhadores, conquistamos o ticket de refeição numa greve, né? E nosso ônibus foi preso, um ônibus inteiro, e eu fiquei presa, né? Eu que respondo. Você responde, olha né? aí, gente, olha que essa mulher já foi empreendedora, já foi frentista, já foi até presa por conta de uma greve. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória política também. Mas vamos e foi assim, eu falo assim que foi um aprendizado muito grande na minha vida entrar no movimento sindical. Você aprende muito, sabe? Eu acho que você tem na veia, né? A defesa do emprego, a defesa também, a gente tem que defender também os empresários e tem que defender os trabalhadores, porque hoje a gente fala que as negociações, ela perfaz tudo isso. Sim, ó, para quem acompanha, para quem está acompanhando essa entrevista, às vezes tem pessoas que têm preconceito com o sindicato. Pessoal, só um toque para vocês. O patronal também tem um sindicato. Inclusive, os empresários que atuam em entidades sindicais patronais, eles têm a leitura de que é importante também ter o sindicato dos trabalhadores para você buscar um equilíbrio de forças. Né? É assim na Ciesp com os metalúrgicos, é assim no caso da Telma pelos frentistas e também com os proprietários, com os distribuidores. O sindicato ele vai buscar dar o equilíbrio entre as forças, entre o direito e as obrigações do patronal e os direitos também dos trabalhadores e as obrigações também dos trabalhadores. Perfeito, é um conjunto, né? Que eu falo sempre para os nossos trabalhadores, eu quero que o meu patrão ele fique rico, porque eu sei que o negócio está bom, né? Está progredindo e assim, eu vou pode pedir um salário maior. Eu posso numa negociação pedir um salário maior, pedir mais benefícios, né? Porque a gente sabe que a economia está crescendo. Então, é nesse sentido que é importantíssimo o sindicato. Nós passamos uma barreira bem complicada, né, no governo anterior, onde nós tivemos assim, o movimento sindical passou um estreito mesmo, mas sobreviveu. Sobreviveu graças à nossa luta, à nossa força e também o entendimento do setor patronal, como você fala, que é necessário esta negociação entre as partes, né? Então, foi muito importante tudo o que aconteceu e nós somos sobreviventes. Todos os dirigentes sindicais, todos os sindicatos foram sobreviventes. E encontrou uma nova esperança, ou pelo menos uma estabilidade com essa mudança que aconteceu no país. Sim. Porque para o movimento sindical em si, e sinceramente, se é ruim para o movimento sindical, muito provavelmente também afetaria os trabalhadores, houve uma mudança importante no Brasil.